Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 58 a 60 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 58. Deus falou a Isaías e lhe disse que proclamasse em alta voz e publicamente o pecado do seu povo. Eles haviam tentado simular uma piedade, de modo que era necessário expor aquilo que eles eram, rebeldes. Versículos 2 e 3. Deus reconhecia que superficialmente seu povo parecia piedoso. Eles davam a impressão que desejavam conhecer e seguir a vontade de Deus para a sua vida, tal como é expresso nos mandamentos. Eles até jejuavam, esperando que Deus fizesse alguma coisa por eles. Alegavam que tinham afligido a alma diante de Deus, mas Deus não respondia. Eles reclamavam do silêncio de Deus. Deus responde à reclamação do seu povo, dizendo que não respondia ao jejum deles porque era superficial e falso. Ele levava a divisões da comunidade, o jejum, e ao comportamento explorador para com os subalternos. O pensamento de Deus para o jejum ia muito além de expressões públicas de lamentação. Versículo 5. O que define verdadeira religião não é aquilo que é aceitável para o homem, e sim aquilo que é aceitável ao Senhor. O único jejum imposto aos israelitas na lei era o do grande dia da expiação. Isto quer dizer que o jejum se relaciona com o arrependimento e com o perdão divino. Versículos 6 e 7. Depois de condenar a ideia do povo a respeito do jejum, Deus define o que ele entende ser um jejum autêntico e efetivo. A ênfase está em justiça social. O jejum deve estar ligado ao comportamento que ajuda os explorados a encontrar a liberdade. O jejum adequado também está associado ao cuidado pelos necessitados, inclusive o faminto e aqueles que carecem de abrigo e roupa. Versículo 8. Depois que Israel aprendesse a maneira correta de jejuar, a nação poderia desfrutar das bênçãos da salvação e do reino do Messias. Versículos 9 e 10. Deus promete atender o verdadeiro jejum com verdadeira bênção. Luz e trevas representam prosperidade e necessidade. A verdadeira obediência e o abandono do mal transformarão as trevas em luz. Versículos 11 e 12. O oráculo olha adiante para a restauração do povo de Deus, em que ele deixará seu cativeiro e voltará para sua terra. Entretanto, a terra e suas cidades, em especial Jerusalém, estarão assoladas. A obediência levará à prosperidade e fertilidade. Os lugares secos se transformarão num jardim regado. A obediência e a verdadeira piedade também levarão ao vigor necessário para a construção da cidade de Jerusalém e suas defesas. Versículos 13 e 14. No sábado, o povo de Deus deve deixar as suas atividades usuais e dedicar-se ao descanso físico e à revigoração espiritual. Os arrependidos que andarem em comunhão com o Senhor experimentarão a satisfação de alma. Sua satisfação não virá de bens materiais. Agora nós vamos estudar o capítulo 59, versículo 1 do capítulo 59. Deus é ilimitado em sua capacidade e prontidão para ajudar. O poder do Senhor é mais do que adequado para libertar os cativos de Israel. Seu ouvido está sintonizado com o seu chamado ao seu povo arrependido, diferente dos ídolos impotentes. Versículo 2. Iniquidade quer dizer perversão ou comportamento deturpado e significa ser culpado de atos imorais e injustos para com Deus. Esse tipo de pecado em nossa vida coloca um muro entre nós e Deus. Versículos 3 e 4. Uma seleção de pecados que separavam Deus do seu povo é listada. A lista começa com atos de violência e passa para o engano e a perversidade. Eles eram culpados por pensamento e por ação. Versículos 5 e 6. Esses pecadores produziam ovos de cobra. Os ovos prometem vida, mas esses ovos produziam morte. Desse modo, as obras do povo de Deus podem parecer promissoras, mas elas matam. Da mesma maneira, o povo de Deus produz teias de aranha. Esse povo de Deus é o povo antigo, né? Que está se referindo àquele povo da época. Elas podem parecer belas por sua complexidade, as teias de aranha, mas não possuem valor prático. Versículos 7 a 8. Isaías diz que o povo está ávido pelo pecado, eles correm para fazer o que é errado. Isaías usou as palavras caminho e veredas para se referir à trajetória de uma vida de uma pessoa. Em Provérbios, fala-se a respeito de dois caminhos, um caminho reto que leva a Deus e à vida, e um caminho tortuoso que leva à morte. Isaías descreveu o povo de Deus como escolhendo o último e assim caminhava para a morte. Versículos 9 e 10. Aqui temos uma imagem de pessoas que procuram sem sucesso fugir da condição depravada em que se encontram por meio de suas próprias forças. Elas se contorcem gemendo e lamentando sua incapacidade de obter a salvação. Versículo 11. Os ursos urram de fúria e as pombas emitem um som como os gemidos de uma pessoa que está sofrendo. Essas metáforas sugerem que o povo de Deus estava enfurecido e triste acerca de seu estado presente. Versículos 12 e 13. O profeta dá as respostas às perguntas para as frustrações da nação. Seus pecados e transgressões continuam sendo um obstáculo para a libertação que vem de Deus. Embora seus rituais exteriores possam parecer adequados, a presença de motivos impuros permanece entre Deus e o seu povo. Versículos 14 e 15. A presença da iniquidade elimina a justiça. A humanidade culpada rejeitou com tal intensidade o direito, a justiça, a verdade e a retidão
que a piedade é perseguida. O povo já não tem qualquer padrão de verdade publicamente reconhecido. A falsidade é livremente proclamada e prontamente aceita. Quem se desvia do mal que as pessoas estão fazendo é caçado como um animal. Versículos 16 e 17. Deus agiria, de fato, para salvar a nação dos exércitos inimigos, da Assíria e Babilônia, e também para punir os israelitas iníquos. Além disso, também resgataria do pecado seu povo. Pelo fato de a redenção ser uma tarefa impossível a qualquer ser humano, o próprio Deus, como Messias, viria pessoalmente ajudar. Versículos 18 e 19. Todas as pessoas que sobreviverem por todo o mundo terão razões adicionais para adorar ao Senhor, ao ver como ele destruiu seus inimigos por meio do poder de seu Espírito, ao trazer salvação para o povo de Israel. Em toda a terra, o único meio para conseguir sobreviver no seu reino vindouro é a submissão a ele. Versículos 20 e 21. O Senhor tinha abandonado Sião em antecipação de sua destruição no cativeiro babilônico. Mas a luta de Deus contra o pecado resultará em seu retorno. Ele virá especificamente para os arrependidos. Ele restabelecerá a sua aliança com eles. O Espírito de Deus será dado ao seu povo para purificar a boca deles, e assim eles proclamarão a glória de Deus às futuras gerações. Agora nós vamos estudar o capítulo 60, versículos 1 e 2 do capítulo 60. Deus anuncia a chegada da luz, cuja fonte é a glória de Deus. As trevas cobriram a terra, aqui uma referência ao pecado, mas a glória de Deus sobre o seu povo iluminará o seu caminho. O brilhante futuro do povo de Deus exige agora uma alegre expectativa pela fé. As falsas glórias da humanidade finalmente se converterão em nada, como realmente são. E Deus fará uma clara distinção pública entre aqueles que são seus e aqueles que não são. Versículo 3. Embora a luz venha ao povo de Deus, as nações participarão dela ao virem para a luz. A ideia de que as nações responderão favoravelmente a Deus é um cumprimento da promessa feita a Abraão de que ele seria uma bênção para as nações. Versículo 4. Isaías chama os crentes a olharem com expectativa para os muitos convertidos ao Senhor que entram em Sião como uma crescente família. Versículo 5. Outros dois benefícios que o futuro reino de Israel terá serão o júbilo e a abundância de bens materiais. Versículo 6. Ao voltar para sua pátria, o povo trará as riquezas das nações, assim como seu pai Abraão voltou da sua estadia no Egito com uma riqueza aumentada. Os camelos transportavam mercadorias pelas trilhas de caravanas do Oriente Antigo. Eles são aqui descritos como transportando itens preciosos como ouro e incenso. Os camelos viram de Midian, uma tribo árabe nômade. Efa estava associada a Midian pela genealogia, mas pouca coisa mais se conhece sobre esse povo. Sabá também era o reino árabe e ele era famoso por causa da rainha de Sabá. Versículo 7. O tema das riquezas das nações afluindo para Sião continua. Animais sacrificiais que serão oferecidos no templo são descritos aqui. Quedar foi o segundo filho de Ismael e neto de Abraão. E em outras partes da Bíblia, Nebaiote é um nome pessoal, é o filho de Quedar, revelando uma relação entre essas duas tribos nômades. Versículos 8 e 9. Estes que vêm voando como nuvens são navios estrangeiros que se aproximam muito rapidamente. Não uma força invasora, mas uma frota de mercadores trazendo convertidos consagrados ao Senhor para a sua glória. As nações veem na beleza do povo de Deus a beleza do Santo de Israel. Ele glorifica seu nome, glorificando o povo que leva o seu nome. Versículo 10. No passado, nações estrangeiras e seus reis tinham se aproveitado de Israel, mas o futuro os verá servindo o povo de Deus. Pode-se pensar em Neemias, que recebeu permissão do rei persa Artaxerxes para construir os muros de Jerusalém. Essa inversão da sorte é devida a Deus, que havia manifestado sua ira contra o seu povo, ao permitir que as nações estrangeiras o derrotassem e o oprimissem. Mas agora, em seu amor, ele permitirá a sua reconstrução. Versículo 11. As portas abertas indicavam que uma cidade se sentia segura. Quando o inimigo ameaçava as pessoas nas vilas ao redor, buscavam refúgio por trás dos muros da cidade e as portas eram fechadas. Mas as portas também permanecerão abertas, porque as riquezas das nações afluirão a Jerusalém. Versículo 12. A atitude das nações para com o povo de Deus revela sua verdadeira atitude para com Deus. Servir a Deus implica servir ao seu povo. Sobreviver no futuro reino de Jerusalém será impossível para aquelas nações que não conseguirem chegar a um acordo com Israel. O Senhor governará as nações com uma vara de ferro. Versículo 13. As árvores do Líbano eram famosas por sua beleza e qualidade. O oráculo prevê o seu uso no templo do Senhor. Versículo 14. As nações que outrora eram opressoras de Israel reconhecerão a supremacia de Sião como a cidade que pertence ao Senhor. Versículo 15. Jerusalém não mais desempenhará o papel de quem está sendo desprezada, para passar a assumir o papel de exaltada para sempre. Versículo 16.
O poderoso povo deste mundo já não pisoteará mais o povo de Deus, e sim cuidará dele. Esta imagem poética retrata o povo de Deus como crianças de peito, e as outras nações, inclusive os líderes das nações, como cuidadores dessas crianças. Deus levará seu povo de uma cínica incredulidade para um maravilhoso reconhecimento acerca dele. Versículo 17. Deus aumentará a qualidade da provisão que vem ao seu povo, mas as coisas boas vindas a Jerusalém excederão em muito a mera riqueza. Serão abundantes os pacíficos e os justos, indicando uma nova qualidade de espiritualidade na cidade. Versículo 18. Salvação e louvor descrevem os traços predominantes de Sião. A salvação da parte de Deus e os louvores de Israel constituem a proteção do templo espiritual, Cristo e sua igreja. Versículos 19 e 20. Este versículo olha à frente para a Nova Jerusalém, que servirá como a capital de Deus no novo céu e na nova terra, depois do reino milenar de Cristo na terra. Nessa cidade, Deus Pai e o Cordeiro propiciarão luz eterna para o seu povo. Versículos 21 e 22. Todos os habitantes de Sião serão justos, não pecaminosos, estarão seguros, não em perigo, serão frutíferos, não decepcionantes, e influentes, não ignorados. O cumprimento dessas promessas não espera por condições históricas favoráveis, mas depende diretamente da ação de Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 58 a 60 do livro de Isaías.